A marca parceira do Me Conta Bartolfio de hoje é a JA Saúde Animal. Nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde do animal em cada época do ano, sabendo que cada estação traz seus desafios. Quem está aqui comigo mais uma vez participando desse bate-papo é o Sérgio. Seja muito bem-vindo, Sérgio, ao Me Conta Bartolfio. Então nós vamos bater um papo aí sobre os cuidados que são essenciais em cada época do ano, não é isso? Perfeito. Sérgio, seja bem-vindo. Fala um pouquinho aí pra gente sobre você, sobre a JA. Bom, a JA é uma empresa 100% brasileira, jovem, uma empresa que esse ano vai fazer em torno de 25 anos. É uma empresa que nasceu da necessidade de alguns produtos que um veterinário de campo, que é o JA de José Ábados, tinha em elaborar para praticidade, para eficácia dele. Então ele partiu para a pesquisa e desenvolvimento de produtos próprios e com o passar do tempo ele trouxe a qualidade já para um nível de indústria e nasceu daí a JA. Por um período ela foi uma empresa bem regional e depois houve um crescimento de equipe onde ela se expandiu para todo o território nacional. Nesse tempo, em termos aí de uns 4 a 5 anos, ela fez a aquisição de uma empresa conhecida como Fabiane, essa sim com uma linha bem conhecida e trabalhada nos atacados. E eu, o Sérgio, fui contratado para fazer a comercialização junto aos atacados da antiga linha Fabiane, agora a linha JA Saúde Animal, com alguns produtos campeões de vendas através do trabalho de vocês. É isso, Sérgio. Antes da gente começar a falar sobre os desafios e as soluções para cada época do ano, quais são os valores e a missão da JA no cuidado com a saúde do animal? A JA, como a princípio a gente falou, nós desenvolvemos produtos que diminuem, por exemplo, o número de aplicações de medicamentos, durabilidade de algum tratamento um pouco mais longo. Outra característica, me desculpe, é a prestação de serviço. Hoje a JA é uma das empresas com maior força de venda a campo, e essa força de campo está nas fazendas. Nós não somos muitos nas lojas, não somos muitos nas revendas e comercialização. A nossa força está numa função chamada promotor de venda, promotor técnico, que vai direto à fazenda fazer a orientação correta para o uso dos medicamentos, bem como a adequação às épocas, a adequação ao que realmente se necessita. Existe uma questão de notícias, de informações, que faz com que o produtor, às vezes, usa mais do que o necessário, ou então usa em uma época errônea da necessidade. Também tem a questão econômica. A partir do momento que você tem assistência de um profissional, a ideia é trazer o resultado técnico, o resultado sanitário daquilo, bem como também mostrar o benefício dos custos que o produtor está investindo. Então, sabendo que o resultado final, a produtividade, depende aí da orientação correta, cada época do ano demanda uma orientação, Cada época tem suas particularidades. Falando sobre isso, quais são os cuidados necessários no verão? Quais são as doenças que mais acometem os animais nessa época? Nós precisamos definir um pouco a questão de atividades. Você tem uma atividade em bovinocultura, exemplo, atividade de leite e atividade de corte. Mas, de uma maneira geral, no verão, o que nós passamos a ter é a questão das chuvas e do aumento do calor, a proliferação dos ectoparasitas, carrapatos, bernes, moscas, e são parasitos que trazem um enorme prejuízo à atividade, um enorme incômodo aos animais, incômodo ao produtor. Então essa é uma época que passa-se a fazer a estratégia para tratamento e evitar os prejuízos desses parasitos, são os que mais se incomoda. Também é interessante a gente notar que no gado de leite, pela atividade leiteira, também pela questão do aumento da umidade, dos pisos, do calor, também a proliferação também dos problemas de qualidade de leite, as infecções mamárias, Mas essa já é uma atividade um pouco mais específica para a atividade de leite. No restante do que a gente falou, a gente nota que tanto para leite quanto para corte, os problemas dos ectoparasitas passa a ser uma situação
preocupante. Entre essas doenças aí que você citou, né, mamárias, a mastite, ela é inclusa? Isso, exatamente, é a infecção mamária, a mastite, e são vários agentes causadores. Por mais que o nome define a doença, sim, hoje, pela qualidade, pela especificidade da atividade, é um problema muito estudado, onde se tem os isolamentos dos tipos de bactérias, dos tipos de agentes, e também a questão para evitar a influência numa má qualidade de leite. Então é um problema economicamente muito sério. E no inverno, Sérgio, que é uma estação com a temperatura totalmente contrária ao verão, falta nutriente, quais são os maiores problemas? Perfeito. No inverno, a questão está voltada mais à nutrição e às doenças que são causadas, ou debilidades são causadas pela deficiência nutricional. Normalmente pela secagem, né, pelas secas, pela diminuição de proteína, de pastagem, de alimento, os animais entram em uma situação de emagrecimento, de anemia, e aí nós temos os quadros que se precisa suplementar. O ideal sempre é a suplementação na nutrição, no coxo. Mas existem alguns quadros que realmente precisa se recorrer com alguns suplementos, tanto na forma injetável ou até mesmo de um clínico, através de um soro, de um cálcio, de um medicamento para manter esse animal viável em sua saúde. Em algumas pesquisas que eu fiz sobre isso, alguns dados mostram que a troca da temperatura, né, e a mudança brusca da temperatura causam uma queda, um impacto no sistema imunológico dos animais. Isso é verídico? Pode ocorrer alguns problemas por conta disso ou não? Perfeito. Existe sim a influência dos choques térmicos. Mas o principal dessa queda da imunidade também está voltado para essa questão de um período de seca, de baixa nutrição, onde a gente falou, com emagrecimento, a baixa da imunidade. Esse animal estando fraco, um pouco anêmico, ele está imunossuprimido. Então nós vamos buscar, através da alimentação, de uma suplementação, a melhora. Quando existe o choque térmico, a apresentação dos agentes patógenos. Então a imunidade, sim, nesse momento fica deficiente. Aí nós temos quadros sérios de pneumonia, quadros virais, quadros de até mesmo doenças mais populacionais, como as clostridioses, que são doenças oportunas com a baixa da imunidade. Então, pensando nesses principais problemas, principalmente, né, do verão e do inverno, quais são as soluções que a JA oferece? De forma assim resumida, os diferenciais da marca, como que a JA atua diante disso? A JA tem uma linha para a pecuária completa. São inúmeros antiparasitários, antimicrobianos, que são os antibióticos. Também em todas as classes existentes nós temos uma opção de fornecimento de medicamento. Temos vários anti-inflamatórios, temos a suplementação através de um turbocálcio, de um glicoforte, do turbovit, vários produtos para o suporte, ok? Mas o ideal que a gente nota, e isso é de conhecimento dos produtores, é que durante um ano inteiro exista um calendário sanitário, tá certo? Esse calendário sanitário é um programa para se evitar problemas. E aí nós também temos um fornecimento de antiparasitários para esse programa de ano, que também ajuda o produtor a passar um ano com o seu gado mais tranquilo. Agora, em termos do que nós temos, é uma linha específica para a pecuária brasileira. E estamos entrando brevemente na linha de biológicos, que é uma linha que já é mais específica para as lojas, por ser vacinas geladas, né? Mas no restante nós temos uma linha completa, antiparasitários, antibióticos e anti-inflamatórios. E suplementos também, desculpe. É uma linha realmente completa. Você falou sobre esse quadro aí de atenção para o ano todo, né? E é importante que quem vende esses produtos também fiquem atentos a isso, né? Não somente os produtores, para saber o que indicar em cada época. Perfeitamente. Uma função primordial desse suporte é o suporte do vendedor. A gente falou da questão de um quadro grande dos promotores nas fazendas, mas também existe a função
fundamental, vital da nossa importância dos vendedores junto ao balcão, junto aos compradores, junto aos balconistas, de um esclarecimento, de um detalhe, de uma indicação de um medicamento, de uma substituição de um produto que está em falta, de uma opção. Já é conhecido, e a Bertofil carrega 5 estrelas na qualidade dessa função de vendedores de medicamento. Com certeza é o melhor e o maior atacado para a venda de medicamentos veterinários, segundo a minha experiência. E tenho certeza que dos colegas vendedores de outros laboratórios também. É isso, Sérgio. Acredito que nós conseguimos explicar aqui da melhor forma, né, os principais desafios do verão, do inverno, de cada época. Eu pedi você para apresentar resumidamente essas soluções, porque agora nós vamos ter um momento de interação e todo mundo que está nos assistindo vai ter a chance de conhecer melhor o mix da JA. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Chegou a hora do momento interação, vamos responder as principais dúvidas trazidas hoje. Oi, Sérgio, meu nome é Isabela, sou do Contact Center e a minha pergunta é: qual o melhor medicamento para diarreia em bovinos? Bom dia, Isabela. Obrigado pela participação e pergunta. O quadro de diarreia é uma doença que afeta quase todas as categorias da idade dos animais, tá certo? Em bovinos, nós temos o maior problema nos bezerros, é onde se traz a maior taxa de mortalidade, principalmente os bezerros a pasto, que são mais difíceis de detectar a doença ou então do tratamento, né? E o vaqueiro ir lá tratar esse bezerro é trabalhoso e repetir os tratamentos é um pouco mais complicado para ele. Quando tratamos de bezerros já na questão de curral, bezerro leiteiro, um pouco mais fácil o acesso ao tratamento. Normalmente existe a questão de um quadro de desidratação séria, então faz-se a hidratação e o combate com antimicrobianos, oxitetraciclinas, enrofloxacinas. Eu estou falando dos princípios ativos, ok? Mas nós temos na JA um medicamento específico para diarreia de bezerros a pasto, também que serve para os bezerros de bezerreiras, lógico. É o Paracurso. A prática desse produto está na sua eficácia. Ele é composto por um antibiótico à base de oxitetraciclina e um benzetimide, um produto que o benzetimide evita a desidratação em dose única. Então o vaqueiro vai até o pasto, pega esse bezerro que está com problema de diarreia, e o que vai matar esse bezerro, e ele vai morrer com certeza, é a desidratação. Nós estamos num país extremamente quente, então a desidratação vai causar a morte desse bezerro. Então o Paracurso, com uma dose, ele trava esse curso, essa diarreia, ele não deixa o animal desidratar, e a oxitetraciclina trata a infecção. Normalmente uma dose é suficiente, caso seja necessário, após 2 dias da primeira dose, faz a segunda dose. Em muitos quadros, uma dose é o suficiente. Paracurso é o medicamento específico para a diarreia dos bezerros. Oi, Sérgio, meu nome é Jamília, eu trabalho no Contact Center e eu tenho uma pergunta hoje que eu gostaria de saber qual o melhor argumento, eu como vendedora, para poder apresentar os produtos da marca. Eu acredito que a argumentação de venda, nesse meu período de trabalho comercial, ela vai da percepção da necessidade que o cliente te passa. É um cliente te fazendo uma pergunta ou procurando um medicamento veterinário, é um produtor procurando um material elétrico. Então, a melhor argumentação é conforme a necessidade que ele vai te passar, segundo a minha humilde opinião. Na questão da JA, nós temos algumas coisas que nós gostamos de sempre colocar. Primeiro, uma empresa 100% brasileira, uma empresa que traz nos seus produtos a necessidade do que realmente o produtor precisa. Nós trabalhamos com produtos com uma certa praticidade em sua aplicação, produtos que também buscam um custo-benefício melhor, mais em conta do que algumas marcas do mercado brasileiro. Eu acredito que saber o que ele precisa e deixar claro que a nossa intenção é um produto que vai trazer com tranquilidade o resultado que ele espera,
para ele comprar, para ele adquirir um produto sem a preocupação, será que vai existir, será que vai funcionar, será que terei o resultado? Eu acho que a segurança do que nós vamos vender com alta qualidade é uma das principais argumentações. Quais são os sinais de deficiência de B12 e qual produto eu posso indicar? A B12 é um suplemento vitamínico, é um composto vitamínico para um suporte hepático. Normalmente, os quadros de anemia mais graves, os quadros de intoxicações, os quadros de problemas metabólicos da digestão do animal, são quadros que necessitam de um suporte com B12. E não é somente uma deficiência com a B12 ou só para a B12, mas é um quadro onde a B12 vai dar o suporte hepático. Ela vai dar a proteção do fígado para que ele possa, tanto no caso de intoxicação, metabolizar o problema da intoxicação, no caso da anemia, metabolizar os ingredientes que ele vai receber para suportar e recuperar da anemia. Enfim, tudo que você administra no animal, tudo que você administra para a recuperação de um bovino ou de um animal que esteja aplicando, a B12 vai muito bem para o suporte hepático. Nós temos aqui no nosso mix, no nosso portfólio, o Catofós B12. O Catofós B12 é um produto específico para ativar o metabolismo do animal. Nós temos nele o butafosfan sódico, que é um fósforo orgânico que já entra ativando o metabolismo. Todo momento que eu entro ativando o metabolismo, eu estou fazendo com que esse fígado trabalhe muito. Então eu preciso de um protetor hepático, eu preciso de um composto que dê a proteção para esse fígado, que é a B12. Então é o casamento de um produto que vai ativar e de um outro que vai dar o suporte hepático. Normalmente nós da JA trabalhamos o Catofós de duas maneiras. Nessa questão de recuperação de animais doentes, fracos e anêmicos, ok. Mas o forte do Catofós no Brasil está para a produção animal. Fazer em animais saudáveis. Um lote de bezerros, um lote de novilhas, um lote de garrotes, entrada de confinamento, protocolos de reprodução, porque eu estou ativando o metabolismo. Desde que eu tenha uma boa nutrição, uma nutrição saudável para esse animal, precisa de ter essa nutrição. Eu ativo e melhoro o aproveitamento dessa nutrição, fazendo com que o fósforo ative esse metabolismo e que a B12 dê o suporte para esse fígado trabalhar de uma forma tranquila, suave, sem nenhuma questão de estar mais exigido. Oi Sérgio, eu sou Cláudia, também sou do Contact Center. Eu queria saber se na linha da JA existe algum medicamento que auxilia na imunidade do animal. Obrigado, Cláudia. É uma pergunta extremamente importante, porque nós vamos falar de um produto agora que tem uma indicação como antiparasitário, Proverme injetável. Nós aproveitamos uma marca totalmente estabelecida no mercado, que é o Proverme Impor, que nós já trabalhamos, e lançamos agora o Proverme injetável, no composto de fosfato de levamisol. É um antiparasitário para vermes internos, porém todo levamisol, na técnica, nas características do seu princípio ativo, é um imunoestimulante. Esse produto, esse princípio ativo, ele é muito tradicional, ele deve ter mais ou menos mais de 50 anos no mercado veterinário. E nunca se deixou, nunca se parou de usar, porque é um produto que visualmente traz um resultado, visualmente na saúde do animal, traz um resultado extraordinário. Duas situações. Primeiro, que ele limpa os vermes, principalmente verme pulmonar, que é uma característica forte de um levamisol, bem como também a atividade imunoestimulante. Ele vai muito bem nas fêmeas, no gado adulto, principalmente nas fases de reprodução, porque melhora a imunidade, melhora os índices de prenhez. Vai muito bem nas fêmeas jovens que você vai guardar, você vai trazer para a reprodução, que precisam de melhorar a imunidade para não desenvolver as doenças reprodutivas, desde que estejam vacinadas. É o principal ativo relacionado hoje de forma mais acessível pelo preço, com o benefício de ser antiparasitário
e com a importantíssima atividade de imunoestimulante para o gado é o fosfato de levamisol através do Proverm injetável. Pode ser repetido as dosagens após 14 a 28 dias. Pode-se fazer uma segunda aplicação com a intenção da atividade de imunoestimulante. É um produto que não tem contraindicação, é seguro, pode ser feito em animais jovens, gestantes, de qualquer idade e traz um resultado visual, uma saúde para o animal que é meio que ímpar do fosfato de levamisol. Ei, Sérgio, tudo bem? Meu nome é João, eu trabalho no Contact Center e eu tenho uma pergunta específica sobre o produto da JA. Quando eu devo indicar esse produto e qual é o diferencial desse produto, que seria o turbocálcio? Olá, João. Mais uma vez, muito obrigado pela pergunta. Turbocálcio é o cálcio mais concentrado em seus ingredientes, em seus compostos do mercado veterinário. Sua indicação é para os quadros de descalcificação dos bovinos. Normalmente, o quadro que mais se enquadra em descalcificação é a descalcificação pós-parto das fêmeas, tá? Elas, normalmente, pela nutrição que vem recebendo antes do parto e mais pelo processo da aparição, elas sofrem a descalcificação. Então é necessária a suplementação do cálcio. Também existe a descalcificação pela desnutrição, pela anemia, pela fraqueza, principalmente nas épocas de seca, que nós estamos terminando agora, usa-se muito bem o turbocálcio. O turbocálcio tem um diferencial dos demais, de quase todos os mercados, que é um produto pronto para uso sem necessidade de misturas. Há muito tempo atrás, se pegava um frasco de soro, aplicava no animal, abria-se a tampa com canivete, eu estou falando isso de uma forma mais prática do campo, abria-se uma tampa e ia jogando um antitóxico, ia jogando uma glicose, ia jogando o cálcio, para se fazer o coquetel do que era necessário. O turbocálcio já vem tudo pronto num frasco só, sem necessidade de adição de nada, e as concentrações desses compostos é maior que a dos outros no mercado. Então nós temos fontes de cálcio em alta concentração, antitóxico, protetores hepáticos e fonte de energia, que é o sorbitol. É um produto completo, pronto para uso, com um resultado que surpreende pela quantidade usada. Às vezes, em outro tipo de produto, você é necessário usar 4, 5 frascos. O que surpreende o turbocálcio é a rapidez com que o animal se restabelece pela concentração e pela forma que é composto a sua formulação. Nós selecionamos um vídeo preparado pela JA que reúne algumas informações a mais sobre esse super produto. Confiram! Na pecuária, o que vale é o resultado. E o resultado só vem com confiança. Confiança no rebanho. Confiança no manejo. Confiança no produto certo para cada fase. Há quase 2 décadas, o Pro Bezerro é a escolha dos pecuaristas de norte a sul do Brasil. De quem cria no calor do norte. Há mais de 5, 6 anos a gente vem usando o Pro Bezerro. O índice de problemas de umbigo, por exemplo, cai para praticamente zero. De quem enfrenta o clima rigoroso do sul. Nos oferece de forma prática, objetiva, uma proteção para um dos elos mais delicados, que é o momento do nascimento e as primeiras horas e os primeiros dias de vida do terneiro. De quem sabe que bezerro saudável é a base de uma pecuária mais próspera e lucrativa. Se você não tem o cuidado com o bezerro, ele é um bezerro para sempre tardio. E aí que o Pro Bezerro entra. Mais de 30 milhões de bezerros já foram tratados com Pro Bezerro. Milhares de histórias de sucesso começam no cuidado de quem confia. Porque Pro Bezerro não é só um produto, é a solução especializada para a primeira e mais importante fase da sua criação, preservando o rebanho e garantindo o lucro no final da safra. Pro Bezerro. De norte a sul, confiança que gera resultado.
No Me Conta Bartolfil de hoje, aprendemos quais são os desafios de cada época do ano falando sobre saúde animal, conhecemos a fundo o mix da JA e agora sabemos quais soluções indicar. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam hoje. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá!